E aí, pessoal do canal Nathan Game. Nesse vídeo eu vou dar meus 2 centavos de tudo que aconteceu. Tentar fazer sentido disso tudo. Eu tô encucado com o seguinte, eu tô encucado que tipo, o Ei Nerd não apareceu no Purgatório. Não apareceu, cara. O Ei Nerd, o Peter. Ele não apareceu, eu não entendi essa. Eu não entendi porque é foda. Apareceu o Renato Cariani. O Renato Cariani conversando com o Júlio Palestrin e o Renato Cariani conversando com o Sérgio Sacani. Se esses caras apareceram, mas o Ei Nerd não apareceu, é muito estranho, cara. Por que o Ei Nerd não apareceu? Se tudo ali era deepfake, por que o Ei Nerd não apareceu, cara? Ele não apareceu fisicamente. Eu não vi ele. Não apareceu o Cellbit. Não apareceu o Cellbit. Não apareceu o Tasercraft. Os caras do Tasercraft, o Mike. Não apareceu eles. Se é tudo deepfake, cara, por que não apareceu Altas Horas, cara? Isso que eu tô tentando entender. Por que não apareceu Altas Horas? Não entendi, cara. Não entendi total. Não entendi por que não apareceu em Nerd, cara. É tão simples. É só Jesus. É só Deus fazer um deepfake, cara, do Ei Nerd, cara. É fácil pra ele fazer. Mas eu não vi o Ei Nerd no Purgatório. Não vi ele. Não vi o Nando Moura. Eu pensei que ia aparecer. Não apareceu. Só apareceu o vilão do Nando Moura. Não, os inimigos do Nando Moura, que é o Galãs Feios. São os caras que mais apareceram. Então, quando eu vi o Galãs Feios e eu não vi o Nando Moura, eu pensei assim, não, o Galãs Feios gravou esse vídeo. Tipo, eles são reais. O que eu tô vendo dos Galãs Feios são reais. Uma grande parte deles é real. Os Galãs Feios gravaram pra mim. Gravaram um vídeo pra mim. Mas isso que eu tava tentando entender, cara. Porque Galãs Feios é inimigo do Nando Moura, beleza. Beleza, não apareceu o Jonas Manuel. Não apareceu o Jonas Manuel, porque... Não sei, cara. Tipo, isso que é foda. Se é deepfake, cara... Por que apareceu Galãs Feios e não apareceu o Jonas Manuel? Por que não apareceu os Espartacus? Por que não apareceu os Espartacus? Por que não apareceu o Jonas Manuel? Por que não apareceu o João Carvalho, que é um cara que eu gosto? O João Carvalho é um cara que eu gosto. Por que não apareceu ele? Por que apareceu o Galãs Feios? O que o João Carvalho tem? Tipo, por que ele não gravou pra mim, cara? Se ele é real. Vamos supor que se o Galãs Feios, eles gravaram pra mim o vídeo. Eles gravaram pra mim o vídeo. Se o Galãs Feios gravou pra mim, por que o João Carvalho não gravou pra mim? Se eles são de esquerda também. Eles não gravaram, cara. Não gravaram. João Carvalho não gravou, cara. Não gravou. Foda, cara. E eu nem sei a religião do João Carvalho. Mas eles são de esquerda, cara. Mas não gravaram pra mim, cara. E se é deepfake, se o Galãs Feios é deepfake... Então por que João Carvalho não apareceu? Entendeu? É tipo um loop. É um loop assim, tipo... É um loop desconexo, cara. Porque se tudo é deepfake, por que Nando Moura não apareceu pra mim, cara? Se é deepfake... Ah, o Galãs Feios que você viu era deepfake que Deus fez. Beleza, Deus pode fazer um deepfake do Galãs Feios? Falando sobre vários assuntos, sobre a realidade. Ah, ele falou, sim, dá pra fazer. Mas aí... Por que Nando Moura não aparece também? Falando sobre vários assuntos. Entendeu? Porque... E o mais bizarro disso tudo é o PC Siqueira aparecendo, sendo que ele tinha morrido em 2023, cara. Como que ele aparece pra mim em 2025 se ele tinha morrido em 2023? E o Cauê Moura e o Rafinha tinham barba, cara. Eles tinham barba. Parecia que tinha sido gravado faz tempo. E parecia que, tipo, o PC sabia que ia morrer, entendeu? Porque ele tava imitando um cara depressivo. Aí, às vezes, ele discutia sobre tomar Pepsi Black. Falou, você prefere Pepsi Black ou Fanta? Zero. Aí ele falou, eu prefiro Pepsi Black. Aí eles ficavam discutindo sobre refrigerante e tal. Pensei que ele até discutiu sobre um controle do Xbox Controller. Ele falou, como que configura? Ele falou, tem que ter uma manha lá específica. Que eu não sei te dizer, mas tem no YouTube, assim, como que... faz pra configurar. Ele começa a falar sobre o meu controle. Eu tenho um controle aqui. Esse controle aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo que tá atrás desse controle?
O nome disso é um X-Armor Pro. E o PC Siqueira começa a falar sobre esse negócio, cara. Ele começa a falar sobre esse controle. Dentro do Purgatório, ele fala sobre esse controle. E aí ele fala qual que é o melhor. Ele fala, esse é melhor do que o Xbox Controller Elite Pro. É melhor. É melhor que o outro. É melhor que o Elite. Isso que o PC Siqueira falou, cara. É foda. E por que que o programa do Ratinho não aparece tanto? O programa do Ratinho aparece, mas parece tipo 2 minutos pra mim. Não aparece tanto. Aparece o Ratinho conversando com o Xaropinho. Não aparece tanto minutos pra mim. É uma piadinha que o Ratinho faz, cara. Uma piadinha relacionada a presidente. Que ele pergunta pro Xaropinho se ele vai ser presidente do Brasil. Aí ele fala que não. Fala, vai ser o Louro José, alguma coisa assim. Aí é foda, cara. Por que que o Ei Nerd não apareceu numa Purgatório? Se tudo ali numa Purgatório era deepfake, por que não apareceu Jimmy Kimmel? Por que não apareceu Jimmy Kimmel? Por que não apareceu Jimmy Fallon? Por que não apareceu esses caras? Não apareceu esses caras. Jimmy Kimmel nem Jimmy Fallon, cara. Não apareceu. Certo do deepfake, cara. Deus pode ganhar um deepfake deles e começar a fazer uma entrevista, cara. Por isso eu tô tentando pensar aqui que alguns desses vídeos que eu vi não é deepfake, cara. De alguma forma, alguém gravou, cara. Galãs Feios deve ter gravado essas lives falsas. Faz tempo que ele gravou, porque eles estavam bem novo. O rosto deles estava novo, cara. Eu vi o rosto deles. Eles estavam o rosto dele estava novo, cara. Ele tinha uma aparência assim mais nova, cara, pelo que eu vi, cara. Mas tava transparente, não consegui ver direito. E parecia que eram vídeos assim, eram vídeos novos, mas não era tão novo assim. Parecia que foi gravado no mesmo ano, 2025. E aí eles falaram assim, o Elder, ele falou assim: "Ô, Nathan, fica tranquilo, a gente tá lendo teleprompt. Tudo que a gente tá falando aqui não é a gente que tá falando. É a teleprompt. São Pedro dando teleprompt pra mim." Aí, tipo, isso revela que, tipo, eles estavam lá gravando. Fica parecendo que eles estavam lá gravando. E, tipo, São Pedro dando o que eles deveriam falar. E é foda. Eu já senti esse poderzinho do teleprompt. É um poderzinho foda que existe, né? Que é um poderzinho que você lê um pensamento e você só interpreta ele. Mas é você lendo, não é tipo São Pedro interpretando pra você. É você lendo, você interpreta. Mas tipo, São Pedro ele te obriga a falar aquela frase. Por exemplo, se você falar assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma. É uma frase que você tem que falar. Vamos dizer que você tem que falar essa frase. São Pedro, ele mostra pra você no seu espírito essa frase. Aí você só interpreta. Você pode interpretar de várias formas. Você fala assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você pode falar assim. Mas aí São Pedro te deu a frase pra você falar, um teleprompt. Esse poderzinho do teleprompt, eu já senti esse poder. Eu já vivenciei esse poder. E é um poderzinho que existe, que os discípulos têm, cara. Não é muito útil, mas também é um poderzinho que existe. É um poder que existe que eu fiquei sabendo. Eu tomei conhecimento. Não é útil, tipo, não é um poder útil. Poder útil seria outros poderes, né? Poder de cura. Esse poder seria foda. Mas infelizmente eu nunca experienciei esse poder, cara. E é foda, eu fico pensando assim, cara, por que não apareceu? Tinha tantas pessoas que poderiam aparecer que não apareceram. Por exemplo, Altas Horas poderia aparecer, não apareceu. Domingão do Hulk não apareceu. Aí eu fiquei pensando assim, será que vai ter um terceiro purgatório? Que eu vou me ferrar mais ainda? Que vai aparecer o Caldeirão do Hulk? Vai aparecer o Domingão do Hulk? Vai aparecer esse aí? Aí eu fico pensando, puta, vai ter um outro purgatório que eu vou me ferrar, cara. Que eu vou levar um tiro de shotgun na cabeça. Que teve uma piada relacionada a levar um tiro de shotgun na cabeça. Que era relacionada a simular essa dor de levar um tiro de shotgun. Mas aí eu não levei um tiro de shotgun, ainda bem.
Mas aí eu fiquei com medo, que eu falei, puta que pariu, não acredito que Deus vai atirar na minha cabeça. E já tinha tirado no meu estômago, cara. É, meu intestino, cara, tinha tirado. Aí eu falei, puta que pariu, eu vou levar um tiro na cabeça. Vai ser horrível. Mas beleza, eu não levei. Tem uma piada meio escrota que é dito numa purgatória que eu comi uma menina do RH, cara. Mentira. Eu não lembro de nada. É, se isso aconteceu, foi algum discípulo que fez isso, entendeu? Foi algum discípulo que fez isso que eu tô pensando aqui que se isso aconteceu, foi algum discípulo que fez isso, cara. Ele consegue dominar seu corpo, cara, e fazer as coisas. E eu lembro, assim, tipo, parte assim, é, tipo, Deus, Jesus zoando eu, tipo, falando que eu tinha desejo de comer alguém do RH, entendeu? Aí ele falando pra pessoa, tipo, era meio estranho, tipo, parecia que Jesus queria que eu paquerasse essa pessoa. Eu falei, não, não quero não, cara. Isso aí é ilegal, cara. Aí Jesus mexendo no meu livre-arbítrio e fazendo, de certa forma, eu ir na sala dessa pessoa e dessa forma. E é mostrado assim em flashes, cara. Eu comendo essa pessoa. É mostrado em flashes, cara. Que eu não lembro. Eu não consigo determinar se esses flashes é real ou não. Pra mim é falso, cara. Mas, tipo, só dele mostrar esses flashes é tipo uma zoação contra mim, cara. É uma acusação contra mim. E de certa forma é mostrado um vídeo, cara, de um cara que parecia ser eu, mas não era eu. Eu não conseguia ver direito. E uma menina que trabalhou comigo, mas eu não via o rosto dela. Então, tipo, não é ela. Não é ela. E tava lá simulando que, tipo, eu tava comendo essa pessoa. Mas isso nunca aconteceu, cara, porque eu não lembro de nada, cara. Mas eu vi, cara. Eu vi no terceiro olho esse vídeo, cara, de alguém comendo um outro alguém. Que não era eu e nem minha colega de trabalho. Não era eu nem a minha colega de trabalho. É, e se isso aconteceu, se isso aconteceu, foi tipo dois discípulos que se juntaram e comeram entre si, dominando o corpo da gente, tá entendendo? Tipo, a gente pode pegar assim, Bartolomeu domina meu corpo, e aí pega um discípulo, tipo Maria Madalena, domina o corpo dessa mulher. Aí eles vão no RH, na sala do RH, comem entre si, eles se comem, e aí depois eles pegam esse vídeo e mostra pra mim depois, entendeu? Tipo, ele fala, toma aqui o vídeo, cara. Você come essa menina, mas, tipo, você nem percebeu, tipo, você se fudeu, cara. Eu dominei seu corpo, deletei suas memórias. É isso aí, cara. É foda. É. Ah, tá. Tem uma piadinha meio bizarra que, tipo, Jesus pode, tipo. Jesus, algum discípulo pode dominar seu quadril, cara. Na hora de fazer sexo também é meio estranha essa piadinha. É uma piada pesada, tipo, ele consegue controlar seu quadril, cara. É meio bizarro, cara. É uma piada nada a ver, cara. Ele consegue controlar seu quadril na hora do sexo, cara. É bizarro. Dá pra ele controlar? Dá, mano. Mas é muito bizarro. Fico pensando o que ele tá fazendo no lugar, cara. Mas não, é você, cara. É bizarro. É. Toda essa história é tudo bizarro, porque o paranormal, ele é bizarro, cara. O paranormal, ele não se explica, cara. De certa forma, todos vivemos no paranormal. Eu tava vendo um vídeo do Martyrs, cara, que eu coloquei no nosso canal, que ele fala assim, todas as realidades são subjetivas, cara. Eu experiencio a realidade de uma maneira que você não experiencia ela. Porque tem um cérebro diferente do seu. Então, de certa forma, todas as nossas experiências são subjetivas, cara. Então, minha experiência paranormal, ela é subjetiva, porque só eu experienciei as coisas que eu experienciei, entendeu? Eu sou único nesse universo. Então, eu não posso te passar essa experiência. Só Deus consegue saber. Só Deus sabe. Não tem aquele chute do Afrodite, do Inazuma Eleven, Orion. Só Deus sabe.
Então. É. É isso aí, cara. Só Deus sabe, cara. Das suas experiências. E é foda, cara. Eu tô tentando calcular. E era foda que, tipo, quando eu tava no purgatório, eu tava tentando calcular as coisas, cara. Eu tava tentando. Primeira coisa que eu tava tentando calcular, quando foi gravado? Porque tinha coisa ali que, tipo, parecia que tava sendo gravado muito recente, tipo. Aí eles falavam uma data. Eu, tipo, não, a gente tá em 8 de agosto, né? Aí eles começavam a zoar, cara, a data. Falando, não, a gente não tá 8 de agosto, não. A gente tá 13 de agosto. Não, não estamos 13 de agosto, não. Estamos 11 de agosto. Eles começaram a zoar a data. Aí eles falaram, não fica se preocupado com a data, não. Tá tudo gravado aqui, ô Nathan. Depois a gente vê esse negócio da data. Não precisa se preocupar com a data. Não precisa se preocupar com a data que foi gravado. Mas é foda, cara, porque... Isso que eu não tô entendendo. O que mais parecia o deepfake é o Ilha dos Barbados, porque o Ilha dos Barbados parecia o PC Siqueira, cara. Se o Ilha dos Barbados não aparecesse o PC Siqueira, eu ia falar assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eles gravaram pra mim. Porque tá o Rafinha e o Cauê Moura sozinhos. E eles estão falando sobre mim e várias outras coisas. Então eles gravaram esses vídeos. Mas não, o PC Siqueira tava lá, eu vi ele. Ele tinha um espaço pra ele. E o Ilha dos Barbados foi o primeiro que eu vi, cara. Foi o primeiro quarto olho que eu vi, cara. Eu tava no banheiro e eu vi eles, cara. Eu vi o Caio zoando. Falando que minha escola ia ter massacre, cara. Eu vi o Caio. Sempre fica zoando com essas baboseiras, cara. Aí eu vi o Caio zoando, cara. Aí ele falou o nome da minha escola, cara. Aí eu falei, filho da mãe, cara. Filho da mãe, tá falando o nome da minha escola. Aí eu pensei que esse vídeo era público, cara. Eu falei, não é possível que esse vídeo é público, cara. Os caras uparam essa merda no YouTube, cara. Falando o nome da minha escola. Ah, eu fiquei com medo, cara. Eu falei, puta que pariu, vamos fazer violência na minha escola, cara. Vai ser horrível. E... Tava lá o PC Siqueira. Aí eu estranhei, eu falei, ué, o PC Siqueira não tá morto? Como que ele tá vivo, cara? Aí eu achei, cara, muito estranho, cara. Eu pensei assim... Pô, eles gravaram isso aqui faz tempo. Eles gravaram em 2022, cara. Mas tem uma parte lá que aparece o Cauê Moura falando assim, ih, PC Siqueira, como vai ficar você e sua situação com IML? Ele comenta sobre IML. Aí fala, não, já ajeitei com IML, tipo, não dá nada não, eu vou fugir do país, eu vou pros Estados Unidos. Eu vou morar no porão do Rafinha Bastos. Eu não vou morar no Brasil, vou mudar de identidade. Meu nome não vai ser Paulo César, vai ser César Augusto. César Augusto Siqueira. Eu vou mudar meu nome. E aí eu vou estar morto pro sistema brasileiro. O CPF vai ser cancelado. E é foda, por que o PC Siqueira tem que fingir a própria morte, cara? Isso que eu não entendi. Fica parecendo que o PC Siqueira... No meu purgatório fica parecendo que o PC Siqueira fingiu a própria morte por algum motivo. Porque Jesus mandou ele fazer isso. Por algum motivo. Mas eu não achei legal, cara. Porque quando ele finge a própria morte, ele tá tirando o direito dele aparecer no Ilha dos Barbados novamente. De ele ser comediante. De fazer várias outras coisas, cara. Ele tá colocando ele na aposentadoria, cara. E é fora, como que ele vai mentir isso pra polícia, cara? Como que ele vai falar assim, noticiários, começa a falar que eu morri, cara? Como que você finge a própria morte? É igual aquela merda lá do Epstein, lá que os caras falam que Epstein morreu, cara. Que ele se auto-infligiu a morte. Se auto-infligiu a morte. O Epstein. Aí os caras falam, não, isso aí é conspiração. É conspiração, ele não morreu de verdade. Ele está vivo, cara. Porque ele tem influência financeira. Ele é super mega rico, então o Epstein tá vivo. Aí eu fico tentando filosofar aqui, cara. Será que o PC Siqueira está vivo, cara, ou não? Eu não consigo entender nada, cara. Tipo, quando o Rafinha e o Caio Moura ficam falando do PC Siqueira, que eu tava vendo as entrevistas deles, eles tinham um ódio do PC Siqueira, tipo, ódio total.
E, tipo, falando que ele é um lixo total, que ele é pedo. E falando mal dele, cara. Mas no meu purgatório, eles pareciam um amigo do outro, cara. Um era amigo do outro, e o Rafinha tava assim, quietão. E o Kayamura tava falando as coisas. E aí eu pensei que ele tava lá fingindo ser depressivo. Aí, aí eu falei, puta que pariu, como assim, cara? Eu não tô entendendo nada. Eu, tipo, eu nunca vou entender, cara. Esses vídeos que eu vi, eu nunca vou entender, porque o PC Siqueira nunca tá vivo. Ele, tipo, o PC Siqueira, eu acho que ele morreu, cara. Não é possível, cara. Não é possível que ele esteja vivo, cara. É muita conspiração, cara. É, tipo, eu nunca vou saber se esses vídeos que eu vi é real, cara. Eu descobri que os vídeos do Ronaldinho não é real, porque ele é tapado pra caramba. Ele não é Illuminati. E se eu perguntar assim, se é Illuminati, ele fala não. Então ele não entende porra nenhuma do Espírito Santo. Então o Ronald Hill não é Illuminati. Então, consequentemente, já o descobri do Ronald Hill já é falso. Mas aí é foda. Tipo, eu não consigo. É foda, eu não consigo. É uma dinâmica. É tipo gato de Schrödinger. Eu não consigo decidir se é falso ou se é verdadeiro. Se é falso ou verdadeiro. Tipo, qual o conteúdo do purgatório que é verdadeiro? O único conteúdo do purgatório que é verdadeiro é falar que, tipo, eu viajei pra São Paulo em 2010. Isso que é verdadeiro. Isso é uma coisa verdadeira, verídica. E talvez que o Pink mora em Cuiabá. Essa é a única coisa que é verdadeira, cara. É. Eu perguntei pro meu amigo Luiz Felipe se ele lembra desse dia que a gente virou brocha. Ele não lembra, cara. É bizarro, ele não lembra, cara. Ele não lembra desse dia, cara. Ele olhou a mensagem e nem comentou nada. Ou seja, ele não lembra, cara. Tipo, ele não lembra, cara. O cara não lembra o dia que ele virou brocha, cara. Na escola. Porque Deus fez ele virar brocha. Só eu lembro dessa porra. Então é tudo bizarro, cara. Pô, tinha dito que ele ia passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Mas até agora ele não tá passando nenhum sofrimento. Só eu passei. Então só eu passei o sofrimento. Ou eu tô conversando com o deepfake desse cara, né? Às vezes eu tô conversando com o deepfake. Eu tô conversando com São Pedro em vez do Luiz Felipe. Eu não tô conversando com meu amigo Luiz Felipe. Tô conversando com São Pedro. É possível também, né? Eu conversar com São Pedro em vez do Luiz Felipe, cara. É... E é foda, cara. Tipo... Eu perguntei pra ele se eu encontrei ele na academia. Tipo, eu tô esperando a resposta. Mas eu acho que ele não vai responder. Ele é tapado. Mas eu lembro de encontrar ele na academia recentemente. Tipo, acho que encontrei ele em 2020, 2024 que eu encontrei. Ele foi lá na minha academia e a gente ficou zoando e tal. Eu fiquei zoando com ele. Ele ficou lá com a cara de otário dele, assim. Cara de otário, assim, tipo, não tô entendendo nada. E eu tudo feliz, assim, que vai dar tudo certo e... Sei lá o que eu falei. Eu nem lembro o que eu falei, nem lembro desse encontro. Eu só lembro que eu falei pro meu instrutor. Eu falei assim... Tá, pega a câmera aí e começa a filmar. Amigos de FTP, nova temporada. Então, estamos aqui com o Luiz Felipe, amigos de FTP. E a gente vai voltar com esses amigos de FTP. E vai ser eu, Luiz Felipe, e vai dar tudo certo. O Pink vai voltar. E a gente vai dominar tudo geral. E vai dar tudo certo. Era tipo isso, né? Tipo, eu sou. Tipo, era foda porque eu lembro dos vídeos que a gente fazia na escola, cara. Era o Luiz Felipe que era o líder. E ele ficava falando as groselhas dele. Eu ficava só no fundo, assim, falando nada, tipo, nem aparecia. E eu não falava nada, era o Luiz Felipe que falava as coisas. E meu outro amigo, o Andrias, ficava filmando também. Tipo, eu não entendo. Tipo, é foda, cara. Esses vídeos aí, não sei com quem tá. Deve estar com o Andrias, cara, esses vídeos. Porque no YouTube não tá, cara. Nunca vi esses vídeos, cara. Eu queria ver. E é foda, cara. Amigos de FDP Forever. Amigos de FDP, cara. É muito legal, cara. É uma série que não existe.
Ela existe, essa série. Ela existe, mas, tipo, eu acho que a gente perdeu ela. A gente perdeu. A gente excluiu tudo, cara. Não sei o que aconteceu com ela. Mas eu lembro de ter gravado essa série. Série na escola, a gente gravando no recreio. E, sei lá, mano. É muito estranho. Toda essa história é tudo bizarro. Eu não tô entendendo porra nenhuma, cara. Eu não entendo nada, cara. E eu espero que um dia eu compreenda, cara. Tudo que foi me passado, cara. Entendeu? Tudo seja revelado. De certa forma, eu tô acima dos demais, porque eu tenho experiência real com o paranormal. E eu tenho experiência real com o Espírito Santo. E eu tenho lembranças do Espírito Santo. Eu poderia ter uma experiência com o Espírito Santo e esquecer de tudo, que é possível, né? Muitas pessoas acontece isso, né? Ele tem uma experiência do Espírito Santo, aí depois esquece, que é foda. Que a maioria do pessoal do trabalho, meu trabalho era assim, né? Eu perguntava umas coisas pra ele, ele esquecia. Um babaca lá que eu conheci, ele esqueceu. Ele esqueceu do Espírito Santo, tipo, ninguém lembra do Espírito Santo, é bizarro. Ninguém lembra dos poderes, cara. Só eu lembro, então eu tô à frente dos demais. Eu tenho um conhecimento que ninguém sabe, cara. Um conhecimento real que ninguém sabe. E eu tô tentando entender, cara, tudo isso aqui, cara. Tudo que tá acontecendo, cara. E às vezes eu falo, eu me pergunto assim, se eu morrer agora, eu vou pro céu onde Jesus está? E ele vai me contar toda a verdade? Eu fico pensando nisso aí, ou tipo, e essa surpresa que toda hora ficava falando de mim, falando dessa palavra, uma palavra horrível, cara. A palavra surpresa. A palavra surpresa é que eu vou morrer de ataque cardíaco a qualquer momento. E eu vou pro céu onde Jesus está. Ter que trabalhar com eles. Entendeu? Ter que trabalhar com eles. E é insinuado que um dia eu iria trabalhar com eles. Um dia eu ia lá pro céu. No meu purgatório é insinuado que eu vou pro céu onde Jesus está. Que eu vou estar no lugar de Jesus. Não no lugar de Jesus, tipo, eu vou estar com os poderes que são sobrenaturais. E daí eu vou poder ajudar Jesus a criar outros universos igual a esse. E aí ia ser um discípulo lá, ia ser tipo um anjo assim. E aí ajudar Jesus nas missões, entendeu? As missões espirituais em outro universo. Eu ia trabalhar com Jesus daqui a 500 mil anos. Eu vou trabalhar com Jesus. Eu sou uma pessoa assim inteligente, pura. E tem compromisso com a verdade. De certa forma, seria um cara bom pra trabalhar lá no céu. Seria interessante trabalhar. Eu queria ter poderes. Mas é fora tudo esse. De uma forma assim, holística. Uma forma holística, todo esse plano assim. De Deus, de Jesus, de. Eu nunca entendi esse plano, cara. Porque fica parecendo assim, eu fui o primeiro idiota que tinha Espírito Santo, que Jesus falou comigo depois de 2000 anos, tipo. Ele falou com Paulo. Ele falou com Paulo de Tárcio. E ficou por isso mesmo. Só falou uma vez com ele e foda-se, não falou mais com ele. E beleza, falou com ele uma vez. E o Paulo de Tarso era amigo de São Pedro, era amigo de Pedro. Entendeu? Era amigo de Pedro, o líder da igreja. E tipo, ficou por isso mesmo. Ele não tinha. Ele não falava com Jesus, tipo, constantemente. Mas eu falava com Jesus constantemente. E eu tinha Espírito Santo. Então, de certa forma, eu sou mais puro que Paulo. Qual que é a minha missão na Terra? Se eu falo com Jesus constantemente por vários anos eu falo com ele. E aí, tipo, eu não produzo nada na vida. Tipo, eu não produzo nenhum livro. Eu só tô produzindo esses vídeos aqui. Mas, tipo, quase ninguém assiste, cara. Ninguém assiste essa porra porque é um papo tão paranormal, mas tão paranormal que não dá pra entender nada. Nem eu mesmo entendo o que eu falo, cara. Porque é uma coisa, tipo, de outro mundo. Não é desse universo. O que eu falo aqui não é desse universo. É um universo espiritual, um universo que
o espaço-tempo, ele é moldado. O espaço-tempo, ele é movível. E tudo que é imaginativo, tudo que envolve a imaginação pode acontecer, cara. Tipo os deepfake que eu vi, cara. Os deepfake que eu vi, cara. Aí, tipo, não apareceu o programa da Adriana Galisteu, mas apareceu a Luciana Gimenez. Entendeu? Por que não apareceu a Adriana Galisteu, cara? Por que não apareceu o Band Kids? Por que apareceu a Luciana Gimenez? E eu nem consegui saber quando que foi gravado o vídeo. Eu só sei que apareceu a Luciana Gimenez, mas eu não conseguia saber quando que foi gravado, cara. Parecia que o vídeo que eu tava vendo era antigo, era 2015, porque o cenário era meio antigo, cara. O cenário do Super Pop. Aí eu pesquisei na internet, o cenário atual do Super Pop mudou gigantemente, cara, o cenário. E o cenário que eu vi no Purgatório não parecia ser igual ao dele. Parecia ser um cenário antigo, de 2015. É porque na internet não tem os cenários do Super Pop. Mas parecia ser um cenário antigo do Super Pop. Mas eu não prestei atenção muito no fundo do que tava vendo. Não tava prestando atenção no que a Luciana Gimenez tava falando. Porque tava transparente, eu não conseguia ver ela. Eu não conseguia ver ela. Eu não consegui ver porra nenhuma da Luciana Gimenez direito. Mas já tava conversando com alguém lá. Julgo eu que era a Andressa Soares, cara. Mas eu não consegui ver ela. Às vezes ela falava, às vezes era a Luciana Gimenez falando sozinha. Ela ficava falando mais sozinha do que ficava perguntando perguntas pra o convidado. Era estranho, cara. E é foda. Se era tudo deepfake... Ah, tá. Eu vi um deepfake engraçado do Pink no estúdio do Descomplica. O estúdio Descomplica no Rio de Janeiro. E eu vi um deepfake do Pink. Só do Pink. Eu não vi o... O Pink tá usando um óculos. Mas eu não vi o Luiz Felipe. Eu só vi o Pink, cara. Eu só vi o Pink no estúdio Descomplica. Mas era um deepfake, cara. Eu vi até um deepfake do... Daquele cara lá, o... Pô, acho que é Matheus, cara. Tem um cara que chama... É o cara do... Vem a mim, língua russa. É um canal no YouTube. Vem a mim, língua russa. É um cara que faz vídeo sobre a língua russa, né? E ele aparece no Purgatório. Por incrível que pareça, ele aparece no Purgatório. Mas de uma forma bem breve. Mas ele aparece lá conversando com o chat. E aí ele aparece. O nome dele eu acho que é Matheus, alguma coisa assim. E... Ele aparece, cara, no Purgatório, mas é bem breve. E é estranho ele aparecer. Mas tá lá ele lá. Eu vejo ele. E eu vejo o Pink, cara. Mas o Pink não fala nada. Eu vejo meu outro amigo lá, o Vinícius, mas... Eu perguntei pro Vinícius se ele lembra de alguma coisa paranormal. Ele falou, hã? Eu não lembro de nada. E ele é cristão, ele. Eu não lembro... tipo, ele agia como se... Porra, se o paranormal não existisse, tipo... Hã? O paranormal não existe, cara. O paranormal não existe. Mas é foda, cara. Mas eu lembro que esse cara aí... Esse cara aí, tipo, esse meu amigo Vinícius, eu já conversei com ele no carro e eu já demonstrei os poderes na frente dele. Tipo, ele me levou pra igreja e eu comecei a incorporar. Jesus começou a ligar pra mim e aí a gente começou a conversar através do Espírito Santo. E aí eu comecei a Jesus começou a ameaçar ele. Aí, tipo, Jesus ficou ameaçando ele. Ele ficou meio na defensiva, cara. Aí, tipo, Jesus ficava falando assim, falando os podres que ele fez no passado. E aí ele ficava assim na defensiva, assim. Era meio estranho, cara. Aí eu perguntei pra esse cara se ele lembrava disso, ele não lembrava de nada. Tipo, os caras não lembram de porra nenhuma, só eu lembro, cara. Jesus ameaçando o cara e ele não lembra, cara. Tipo, aí tudo me leva a crer que esse cara, que é meu amigo, o Vinícius, ele é anticristo, cara. Porque como que eu lembro de uma informação, Jesus ameaçando você e falando seus podres e você não lembra dele?
Aí eu ficava perguntando assim, ô Vinícius, conversa com o São Tomé aí, ele quer ligar pra você. Ah, é São Tomé? É, pergunta pra São Tomé, você tá aí? Ah, São Tomé, você tá aí? Tô. Ah, aí ele conversava com o São Tomé enquanto tava conversando comigo, era tipo estranho. Aí teve um momento lá que eu comecei a ficar com medo dele e o pai dele, cara. Eu fiquei com medo do Vinícius e o pai dele, porque Jesus estava tão amedrontador que eu pensei assim, pô, não é possível, acho que eles vão querer bater em mim, cara. Aí Jesus falou, não, fica tranquilo, eles não vão bater em você, eles são covardes, cara. Eu te defendo, não tem como eles bater em você. Aí, tipo, Jesus tava ameaçando eles, assim, de uma maneira fodida lá. Ele tava fazendo terror psicológico nos caras. E... E aí, tipo... Do nada, Jesus foi lá e deu amnésia neles e nada aconteceu, entendeu? Nada aconteceu. Tipo, Jesus ameaçou os caras e depois deu amnésia pra eles e isso deixou minha memória. É foda, eu não entendo por que Jesus vai lá, me possui, ameaça o cara, depois deleta a memória do cara. Qual que é o motivo de ameaçar o cara no começo, então? Em primeiro lugar, qual que é o motivo, cara, de você ameaçar o cara e fazer ele esquecer? É foda, eu nunca entendi isso aí, cara. Qual que é o propósito disso, cara? Jesus vai lá, me possui, ameaça o cara, depois tira os poderes do cara e dá amnésia nele, cara. É foda. Mas de certa forma eu agia, eu agia assim, cara, também, cara. Grande parte da minha vida eu agia como se eu não tivesse poderes. Mas, tipo, eu acreditava no paranormal. Acreditava que Deus conseguia controlar o espaço-tempo. Se tivesse uma pessoa que falasse as mesmas coisas. Faz de conta que existisse um cara. Vamos dizer que fosse um Mártires. E o Mártires relatasse que Deus torturou ele. Que ele foi pro purgatório. Que ele experienciou o quarto olho. Ele começou a ver o Jimmy Kimmel falando dele. E Jimmy fala falando dele. E ele falasse isso no YouTube. E eu ia acreditar no que ele tava falando, entendeu? Eu ia acreditar no Mártires. Porque, tipo, eu ia falar, esse cara tá falando a verdade, não é possível, cara. Porque eu acredito no. Eu sempre acreditei no sobrenatural. Que Deus controla o espaço-tempo. Eu sou o cara que sempre acreditei que Deus pode mudar o espaço-tempo, cara. Entendeu? A crença que Deus consegue mudar o espaço-tempo, eu sempre acreditei nisso. Entendeu? É. Mas, tipo, nunca tinha acontecido comigo, entendeu? Deus nunca fez mudar o espaço-tempo pra mim. Não que eu lembrasse da mudança de espaço-tempo. Tipo, nunca experienciei isso aí. Mas sempre acreditei que Deus podia modificar o espaço-tempo. Essa era uma crença que eu tinha. E eu sempre respeitava Jesus como um filósofo, como uma pessoa filosófica. E sempre ficava triste que ele tinha que morrer. Eu não queria que ele morresse na cruz, entendeu? Sendo torturado. Eu não gosto de violência, entendeu? Então, esses são os valores que eu nunca perdi, cara. E a história de Jesus eu sempre gostava, cara. A história de Jesus, os ensinamentos dele. Eu sempre achei legal. E sempre gostei dessa história, cara. Mas, tipo, teve um período da minha vida que eu acreditava que Jesus não tinha poderes, cara. Eu falava assim, não, Jesus não tinha poderes. Ele fazia ilusionismo. E ele fazia ilusionismo com as pessoas. E as pessoas começaram a pensar que ele era mágico. E aí, tipo, ele fazia um ilusionismo fudido lá. E as pessoas começavam a espalhar, cara. E a história lá de ele andar sobre as águas, ele tava em cima de uma rocha, cara. E aí ele começou a ter. Foi espalhada uma história que era mirabolante. Entendeu? Foi espalhada histórias mirabolantes que depois foram ditas como milagres. Esse era o meu pensamento na época. Mas eu respeitava Jesus, cara. Eu respeitava Jesus e eu gostava de Deus, cara. Tipo, eu agradecia a Deus pelas coisas boas que acontecia comigo. Eu sempre agradeci. Mentalmente agradecia. Tipo, eu não orava, mas, tipo, mentalmente agradecia. Tipo, um agradecimento mental, cara. Que eu fazia, cara. Mas é foda, cara. Tipo, os poderes, cara.
Os poderes é a coisa que eu mais necessito, porque era foda. Mas, tipo, de certa forma, tipo, quando eu tinha os poderes, eu não conseguia. Quando eu tinha os poderes, não revelava grande coisa, cara. Porque eu perguntava uma coisa pra Jesus, ele mentia pra mim. E eu não conseguia entender se o que ele tava falando era verdade ou era mentira. Eu não conseguia interpretar, cara. Se eu falasse assim, uma informação, tipo, Jesus, você morreu no ano 33? Aí ele ia falar, não. Aí Jesus, você morreu no ano 34? Aí ele ia falar, sim. Aí Jesus, você morreu no ano 35? Ele ia falar, sim, eu morri no ano 35. Ele não tinha uma decisão, não tinha uma informação que eu conseguiria saber se é real ou não, entendeu? Porque ele mudava de opinião toda hora. Jesus mudava de opinião, ele não queria que eu soubesse a verdade. Então ele ficava mentindo pra mim. Então, de certa forma, os poderes eram inúteis. Porque eu não conseguia saber o que era real ou não. Mas era uma companhia, era uma companhia espiritual. Uma companhia espiritual. Mesmo que muitas das vezes era inútil os poderes, era uma companhia espiritual que eu tinha, né? Porque era uma companhia que tinha amigos, né? Amigos puros, cara. E principalmente São Pedro, cara. Que era meu melhor amigo. Amigos puros, cara. E é foda, cara. Não ter a companhia deles é muito horrível, cara. Muito horrível. E eu fico pensando assim, as outras pessoas, tipo, é foda que as outras pessoas, tipo, elas não tiveram a companhia do Espírito Santo. Então elas não têm o sabor de ter esses amigos, cara. O sabor de ter esses amigos, elas não têm, cara. Só eu tenho. Isso é muito ruim, cara. Mas é isso aí, dê joinha, ative a notificação e até mais.